Boa noite, galera do Vasco da Gente. Estamos aqui para mais uma live para mostrar para vocês as ideias, os projetos de Marcelo Borges, o nosso candidato para presidente. Marcelo, seu boa noite. Boa noite, Veríssimo. Boa noite a todos que estão nos assistindo, que vamos assistir. Reta final aí da eleição do Vasco. Faltam aí nem 20 dias aí para a eleição. Vamos com tudo, muita coisa para acontecer aí. Temos que mudar o destino do Vasco aí. Vamos embora, galera. Aguardando vocês. Valeu. Lembrando a todos para dar o seu like, para fazer a inscrição no site, que é novo, e ativar o sininho de notificação para estar sempre tendo up-to-date com as nossas novidades, tá? Hoje nós vamos continuar com o mesmo sistema de as pessoas fazem perguntas, o Marcelo responde, as pessoas, desde que façam a pergunta em termos de que haja uma resposta, tudo bem. Se vier fazer propaganda política de outro candidato, procure um site do outro candidato, tudo bem, sem problema algum, tá? Vamos aqui, primeira pergunta, Daniel Cibien, boa noite. Ele faz uma afirmação e não uma pergunta. Boa noite. Se as eleições forem online, ainda por cima, com a mesma empresa que fez na última votação para eleger a SAF, haverá falcatrua, o Pedrinho será vencedor. Ainda, Daniel Cibien, estamos a menos de 20 dias das eleições e ninguém sabe como será conduzido esse pleito. Marcelo. Bom, Daniel, a gente nós protocolamos na última sexta-feira justamente um pedido de esclarecimento da parte do Vasco sobre a eleição online, presencial e a híbrida, né? Ontem, salvo engano, vencia o prazo da justiça também para que o Vasco respondesse a outra chapa. Amanhã vence o nosso prazo e amanhã a gente tem que entrar como interessado também no processo nosso em relação à definição da eleição, porque a gente tem coisas que precisam ser feitas, né? É isso. Exatamente. Juliano Siqueira Costa. Boa noite, Juliano. Daqui a pouco queremos ver você aqui na live, tá? Sejam bem-vindos, amigos do chat. Acho que o Juliano não vai conseguir entrar, eu acho. Ele falou comigo. Estava sem conseguir? Eu mandei esse cara aí. Mandei o convite. Esse cara é sensacional. Os amigos do chat tirem suas dúvidas e percebam que quem ama o Vasco traz propostas, defende seu direito e busca transparência e compromisso de representatividade aos vascaínos. Fabrício Roriz, o nosso Vasco da Gente de Brasília. Off Rio. Grande Fabrício. Uma honra, irmão. Realmente é grande, 1,90 m. Era. Já foi maior, já comecei a entrar na fase que começa a encolher os discos da coluna. Eu já tive 1,92 m. Mas, boa noite, Marcelo. Boa noite, Veríssimo. Boa noite, irmão. Muito prazer estar aqui de novo para a gente poder conversar, para a gente poder esclarecer algumas coisas que alguns vascaínos que estão se iludindo com determinadas coisas ainda preferem se iludir ou estragar, não pensar o Vasco, estragar o pensamento em prol do Vasco. Vamos lá. Isso aí. Vamos aqui, o Juliano ainda mandou a mensagem: vote pelo Vasco, vote Marcelo Borges, vote por um Vasco verdadeiramente da gente. Aliás, o único candidato que está fazendo campanha para ser presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Os demais estão fazendo campanha para serem presidente da SAF. Só que não dá para ser presidente da SAF. É um erro grave que eles estão cometendo e espero que os sócios percebam isso na hora de votar. Ainda o Juliano, Vasco da Gente, compromisso de vascaíno para vascaíno. Não se engane, vote certo, vote por nossa história, vote Marcelo Borges. Chicão, olha o nosso amigo Chicão aí mandando uma mensagem. É um prazer tê-lo aqui, né, com o seu logo e tal, tudo certinho. Já tem o laudo do Capa Preta que garante eleições online limpas? Chicão, boa noite, Chicão, nosso seguidor aí. Prazer falar com você. Eu acho que você gostaria de ser um Capa Preta também, Chicão. Mas a questão é a seguinte, eu entrei como interessado naquela ação, eu entrei como assessor técnico, né? Eu não posso manifestar um laudo nisso aí. Quem deveria manifestar seriam os autores da ação, né? Mas a gente tem
Isso, no caso, o Pedro Leonardo. Mas a gente entregou ao Vasco que seriam normas de uma eleição segura, né? É justamente isso que na sexta-feira a gente pediu do Vasco, um retorno quanto a esse documento, para a gente saber em que pé que vai ser a eleição, está muito perto, né? E poder agir de alguma forma em defesa do sócio, né? É isso. Mas quem pode fazer essa apresentação de qualquer laudo nesse sentido seriam eles, eu não só. Muito bem. Adriano Vieira, boa noite. Boa noite, Adriano. Vascaínos, capa preta tem meu respeito. Ele está indo com honra até o final, sem deixar perder no caminho e não abandonou seus princípios. Tem o meu respeito. Obrigado. Sônia Moreira, boa noite. Boa noite para você, Sônia. Glaucio Ferreira, boa noite. Erivelto Tubarão, estou na área. Tudo bem, Erivelto? Continue. Albino Almeida, boa noite a todos da bancada e do chat. Boa noite também para você. Adriano Vieira, Marcelo, fala um pouco sobre a proposta do Instituto para as Cidades Off-Rio, Casas Portuguesas, etc. Vamos lá, fazer. Falei sobre isso na última entrevista que eu fiz. Na verdade, o Instituto ele tem um papel mais amplo do que somente as casas portuguesas, etc., né? O Instituto ele tem a missão de resguardar o CNPJ do Clube de Regatas Vasco da Gama no que tange a incerteza que a gente ainda tem em relação à SAF, né? O Instituto ele tem o papel de ser um grande hub que vai receber projetos de outros institutos, projetos incentivados e recursos de outros institutos e de fundos de investimento, para que a gente possa aportar nos projetos incentivados nas categorias de esportes amadores. Cada pasta vai ter o seu projeto incentivado, e o fundo de investimento também, que vai ser o grande financiador do IVG Bank, né, o nosso banco digital do Instituto Vasco da Gama, que vai financiar a compra dos 45 mil títulos dos sócios, 35 mil títulos de sócio proprietário no primeiro ano, e mais 105 mil títulos dos outros sócios para o segundo e terceiro ano. É esse o objetivo do Instituto, ele ser um captador de recursos e um hub de projetos incentivados para a gente colocar e aportar no Vasco da Gama. Além de ser a blindagem do CNPJ do Vasco da Gama Associativo, né, o Clube de Regatas Vasco da Gama. O projeto Off-Rio, o Instituto ele tem a sua primeira sede, o projeto sua primeira sede ser fundado no Rio de Janeiro, a segunda sede ser fundada em Santa Catarina, Espírito Santo, terceira, Distrito Federal, quarta, Amazonas, quinta, e Paraíba ou Sergipe, a sexta, no nosso mandato, né? E aí o próximo presidente continua aí a implantação do Instituto Vasco da Gama, e o pessoal do Amazonas está mais vibrador do que o pessoal de Santa Catarina, etc. Hein? Pessoal, esse carinha aí, Adriano, aí, meu irmão aí, grande irmão Adriano, tá representando no Amazonas, tá? Falar nisso, hoje é aniversário de Manaus, parabéns a todos aí de Manaus, saudações vascaínas, um estado que tem muito vascaíno, não é pouco também não. Vamos lá, Alexandre Carvas, dá o seu boa noite. Boa noite, Veríssimo, boa noite, Moriz. Boa noite, Marcelo Borges, futuro presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Boa noite, galera, todo mundo aí do chat. Ih, tá chegando, né? Tá chegando. A galera que falava que não íamos chegar até o final, o pessoal, mas a gente está aí, firme e forte, e com os projetos, com todas as propostas do Borges, a respeito a todo mundo, até agora ainda não vi proposta melhor e proposta mais plausível do que a do Marcelo Borges. Então, vamos lá, cai para dentro. Como diz aí nosso amigo que já está aí no chat aí, o Aquiles, foguete não dá ré, irmão. Quer dizer, tem exceção, né, Borges? Mas foguete não dá ré. Vamos embora. Beleza. O Carlos, depois lê no interno que eu te mandei, tá? Bom, Não, tá Alberto Santos, boa noite, doutor Veríssimo e todos da bancada. Pilares, estamos juntos. Obrigado, Alberto, um grande abraço para você.
Alexandre Gomes, boa noite, amigo, saudações vascaínas, igualmente para você. José Vasco mandou aqui, tudo bem. É a mesma coisa, isso aí são... Ailson Coelho, boa noite, Carlos, Marcelo e bancada. Aquiles Martins, boa noite, meus amigos vascaínos. Queria agradecer aos sócios estatutários que firmaram seu voto no último domingo. O foguete não dá ré. Adriano Vieira, é nóis. Carlos Gama, grande Carlos Gama, boa noite. Milhões de vascaínos. Na minha opinião, o Capa Preta pode até não vencer as eleições, mas está com a sua campanha já plantando algo para lá na frente colher, pois ficará conhecido no meio vascaíno e ganhará força. O nosso objetivo não é esse, não, Milhões. Eu não sei quem é a pessoa que está falando, né? O nosso objetivo é, de fato, vencer a eleição. E estamos trabalhando para vencer a eleição. E ainda tem muita campanha pela frente, não é pouca, não. Muita coisa vai acontecer. Mas agradeço a sua palavra, a sua fala aí. Eu acho que não é a semente, né? Porque a gente, em momento algum, fez uma campanha que fosse uma campanha para compor com outros candidatos, né? A gente fez uma campanha sólida, estruturada, com o objetivo de defender os interesses do sócio do Vasco da Gama. Essa é a primeira proposta. E a segunda vem sendo restaurar o controle acionário, retomar o controle acionário do futebol pela instituição Vasco da Gama. Seria isso. Obrigado. Queremos agradecer aqui ao Maurício Lopes, que está vendo a gente pelo Facebook. A gente repete aqui que estamos transmitindo pelo Facebook, no Vasco da Gente, estamos transmitindo pelo YouTube, no canal Vasco da Gente, e estamos transmitindo pelo Instagram também. A melhor visualização é no PC, que dá para ver todo mundo, no outro fica cortado nos celulares, mas quem quiser, é só ir lá. Estamos transmitindo nas 3 mídias. Também... Vai. Fala, Alexandre. E também agora, a partir de agora, também está transmitindo também lá pelo Conversa entre Vascaínos também, tá? Conversa entre Vascaínos também está transmitindo agora. Que bom, bacana. O StreamYard... Bonita camisa, hein, Fabrício? Camisa bonita. Carlos também tá com camisa bonita aí, Carlos. Todos que entrarem agora como convidados e tiverem um canal, é só logar no canal e transmite. Não precisa mais gerar uma simultânea e tal. Se o Ed Xavier entrar até o final, ele pode botar pelo Fala Vascaíno também. Boa. Aquiles Martins, a campanha está crescendo a cada dia. Cara, agradecer bastante o Aquiles aqui ao vivo, no ar, que está comigo todo dia. O cara é um guerreiro, de manhã até à noite, todo lugar que a gente vai, meu irmão, o cara é um monstro. Obrigado, Aquiles. Tamo junto, irmão. Milhões de vascaínos, é um cara jovem, tem muito chão para correr, já começou a plantar agora. O Marcelo já respondeu. Aquiles Martins, vamos ganhar essa eleição. Esse é o trabalho. Temos aqui uma propaganda de um outro candidato, então já foi devidamente bloqueado. Fernando... É uma perda de tempo, né, cara? As pessoas têm que... Eu acho mais engraçado é que ninguém nosso vai fazer isso do outro lado, né, cara? É impressionante. Exatamente. O cara quer fazer propaganda para o candidato dele. Esse é o tipo de falta de respeito, assim, que a gente passa por cima. Não compartilha. Passa por cima. Renê Costa, vem muita coisa boa aí. Borges, presidente, agradeço, Renê. Grande. Renê, outro monstrinho também, toda hora trabalhando aí. Ailson Coelho, até porque não pode deixar para depois. Se a situação ganhar, o Vasco acaba. Cláudio Araújo, uma pequena dúvida. Por que chama o Marcelo Borges de Capa Preta? Vai aí, Marcelo. Cláudio, quem batizou Capa Preta foi o Chicão, né? O Chicão que batizou a gente de Capa Preta. E aí é o seguinte, eu achava que o Capa Preta era pelo fato de eu ser maçom. Depois eu escutei um áudio do Chicão dizendo que o Capa Preta é porque nós saímos do grupo Camisas Negras, né? Então eles chamavam Camisas Negras de Capa Preta. Mas, para mim, tá bacana. A gente já fez, inclusive, uma live com o Balandral, eu e o Eloy. Nós somos maçons, então é isso, leva de boa. Assim, eleição sem treta, vote Marcelo Capa Preta. Esse foi o recadinho que foi enviado para o Chicão.
Por falar em eleição sem treta, me permita aqui, Veríssimo. Fale, irmão. Eu tenho ouvido muito, Marcelo, muito questionamento sobre qual vai ser o meio da eleição, né? Nós qual também. Tem gente por aí dizendo que a eleição vai ser em cédula, de papel, aquele negócio todo, né? O que você pode falar aí para a gente? Justamente o nosso pedido na sexta-feira na Secretaria do Vasco foi justamente esclarecimento sobre o tipo da eleição, o formato, inclusive o formato da híbrida. Como eu falei, nosso objetivo é defesa do sócio estatutário do Vasco. Então a gente está pronto para brigar por esse direito, entendeu? O direito de uma eleição correta. A gente apresentou os termos o termo de referência para uma eleição correta. Não houve ainda um feedback, um posicionamento do Vasco. Foi isso que a gente provocou do Vasco, um posicionamento em relação à ferramenta, em relação à tecnologia que vai ser adotada para a parte que for online, se vai haver a presencial com cédula em papel mesmo ou não, como é que vai ser essa híbrida, porque a fajuta a gente é contrário, a gente já deixa bem claro que a gente é contrário a isso, o sócio tem que ter o direito de escolher como ele quer votar, né? Então é isso, a gente está aguardando o último dia, o prazo do Vasco se acaba amanhã, e aí a gente já está em conversa aí no jurídico para a gente avançar em cima da nossa ação, é isso. Beleza. Nesse momento, Fabrício, a eleição é online. Flávio Roberto do Prado, boa noite, bancada, e nosso presidente Marcelo Borges. Boa noite, irmão, de São Paulo. Aqui, Kim, um abraço para o Kim. Boa noite a toda a bancada, forte abraço, Borges, reta final, muita sujeirada. Brasília. Isso aí. Albino Almeida, Borges, mais derrota no basquete. A torcida está se acostumando com essa atual realidade do clube. Como conscientizar, principalmente os mais novos, do que é ser Vasco? Essa galera não sabe nem quem é o Pedrinho. Tem uma galera que bajula o Pedrinho candidato, não sabe nem quem foi o Pedrinho, não sabe nem que o Pedrinho renunciou o mandato de conselho na última eleição. Então a galera está com uma amnésia seletiva assim, muito forte, né? Você vê as postagens em relação ao jogo contra o Flamengo, que a galera estava comemorando que mandou bem na arquibancada. Porra, eu preferia ganhar de 1-0 e mandar mal na arquibancada. Desculpa, meu interesse é na vitória. Né? Então, realmente a galera tá normalizando muito as derrotas, né? Muita coisa. Então, isso aí é algo que tem a ver com o DNA vascaíno, com a aspiração em ser vascaíno, né? E para isso existir, tem que ter representatividade, né? Tem que ter exemplos, coisa que a gente não está tendo. O Aquiles, só falta transmitir pelo Fala Vascaíno também. Eu devo uma explicação ao Aquiles, que inclusive ele me liberou o canal para entrar. Nós tivemos dificuldades técnicas, mas se o Ed ou você mesmo, Aquiles, eu posso te mandar o convite se você quiser, eu acho que eu já mandei, quiserem entrar na live, mesmo que não queiram aparecer, fica só no backstage, vocês dentro da live como convidados podem logar no seu próprio canal e a transmissão sai ao mesmo tempo. Tá? Foi isso que eu consegui da parte técnica até agora. Adriano Vieira, ao colega Milhões de Vascaínos, só para informação, os estatutários do Amazonas estão todos com Marcelo Borges. Se bobear, a primeira sede fora do Rio do Instituto vai para Manaus, hein? Bom, temos aqui também uma pequena explicação. Tudo que o Marcelo está lutando, explicando o que é uma eleição online, o que é uma eleição híbrida real e tudo, para esclarecer os sócios do Vasco da Gama. Infelizmente, hoje, não importa se nas regras abaixo não está especificado, no estatuto fala eleição online. Ponto. Dificilmente alguma coisa vai derrubar isso. Porém, é isso que o Marcelo está exigindo do clube, a explicação do que é híbrido. O clube fez eleições híbridas até agora que não são híbridas, porque elas estão sendo votadas num totem lá na sede do calabouço. Votar num totem eletrônico não é híbrido. Essa definição é clara nos meios de TI. Híbrido é que se tem uma parte votando em papel e outra parte votando eletrônico. E por que a nossa chapa defende o meio eletrônico? Porque a nossa chapa acha que o associado de Manaus, de Santa Catarina, de São Paulo, do Espírito Santo, de
da Paraíba, do Sergipe, do Mato Grosso do Sul, é igual ao associado do Rio de Janeiro. E tem que ter o direito de votar. E obrigar esse cara a pagar uma passagem de avião caríssima para vir aqui só para votar é tirar esse direito desse sócio. Assim como a gente pensa em que parte das eleições tenham que ser online, a gente está pensando naqueles pessoas que têm deficiências. Estamos pensando naquelas pessoas idosas que não podem se locomover direito. E por aí vai. Nós, em momento algum, queremos tirar o direito de qualquer sócio do estatutário do Vasco, legalmente inscrito, votar. Essa é que é o ponto principal de tudo que o Marcelo falou. Defender o direito do sócio. Seja ele off-Rio, seja ele off-Brasil, seja ele deficiente, seja ele um idoso que não possa chegar até aí. Seja ele uma pessoa que esteja num plantão, seja ele no trabalho, não pode votar, tem N condições aí. O que não se pode aceitar é que várias chapas, inclusive que se dizem de oposição, queiram tirar o direito desse sócio votar. Isso é inadmissível. Isso aí é um gol contra que eles estão fazendo para eles mesmos. Mas vamos ver adiante. Milhões de vascaínos. Ailson Coelhudo, você não é Leleve mais não, você dava vida pelo projeto Somando. O problema é deles. Remanescente vascaíno. Boa noite, Vasco da gente. Um forte abraço, meu presidente. Valeu. E mais uma coisa, viu, Veríssimo, que você estava falando, só para te complementar, é fazer cumprir a regra. Não é fumar o estatuto depois. Sim. A regra, se a regra estiver lá dizendo que tem que votar vestido com a fantasia da Carmen Miranda, vai ter que ser. Então, a regra que está prevista... Ia ficar bonitinho de Carmen Miranda, Carmen. O Carlos pode ir de Zé Carioca. Vai ficar bonitinho. Vamos lá. Mostrou o bico do papagaio. Boa noite. Não acredito que a oposição pode ser uma boa para o comando do clube associativo, pois o principal objetivo é querer conturbar o projeto da SAF, que com essa implicância em ver o contrato. Você quer se manifestar? Copertino, é claro que eu quero. Copertino, a oposição que defende o Clube de Regatas Vasco da Gama está defendendo o Clube de Regatas Vasco da Gama, não a Vasco SAF. Esse seu posicionamento é justamente o posicionamento de quem não zela pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. É justamente quem defende a extinção do Clube de Regatas Vasco da Gama. Porque no momento em que a gente deixa de defender os interesses e os direitos do Clube de Regatas Vasco da Gama e do sócio estatutário do Vasco da Gama, e começa a entrar nessa narrativa, é assinar o atestado de que a gente vai entregar o clube. Falei isso hoje na entrevista ao Fábio Azevedo, em relação a São Januário. A diferença da palavra reforma para a palavra construção. A reforma no contrato destina São Januário para posse, para propriedade da SAF, da 777. E isso a gente não pode endossar. Esse tipo de narrativa, Copertino, com todo respeito a você, de entreguista, e que defende, no caso, a Vasco SAF, não defende o Clube de Regatas Vasco da Gama, que não tem a ver com o perfil do nosso eleitor. O nosso eleitor é do sócio estatutário que está defendendo os interesses dele, os direitos dele e os direitos do Clube de Regatas Vasco da Gama. O candidato da Vasco SAF está muito aberto aí quem é. Aí é só você direcionar seu voto para ele. Fica tranquilo aí que eu não vou ficar pau da vida contigo não, Copertino. Fica tranquilo que a minha missão é defender quem quer defender o Vasco da Gama, não defender a Vasco SAF. Obrigado. O Copertino, ele veio lá do Conversa. O Copertino, ele veio lá do Conversa entre Vascaínos. E a gente já estava tendo um debate exatamente sobre essa situação dele, falando sobre o contrato, que o único interesse da oposição, ele chegou a falar isso lá, seria para saber as comissões dos contratos. Quem ganhou a comissão. Aí eu cheguei e falei assim para ele, Copertino, acho que você deve ser muito inocente em acreditar que a comissão que foi dada por fora estaria escrita em um contrato. Ponto final. E ele com essa coisa toda que a oposição estaria só para querer confrontar a SAF e criar problema com a SAF. Não. A gente está no interesse da defesa da instituição,
do sócio estatutário e do Clube de Regatas Vasco da Gama. Se o contrato estiver tudo certinho, não tem o que fazer contra o contrato. Não tem que fazer tudo certinho com o contrato, não tem nada a fazer contra o contrato. Agora, vai se cobrar o que está no contrato. Não é ficar de braços cruzados vendo a coisa correr frouxa. E se tiver alguma coisa errada, alguma coisa lesa Vasco, aí é outra história. Acabamos de passar por um momento que pode ser considerado, caso seja comprovado, um ato de lesa Vasco, que foi o Vasco não exercer o seu direito de retomada do percentual do futebol. Exatamente. Então, esse é um ponto gravíssimo, no meu entender, caso seja confirmado, e que seria de responsabilidade das pessoas da gestão atual. Exatamente. E outra coisa, está lá no contrato, segundo o senhor Carlos Osório, que o Vasco ia ter equipe para competir Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores e Mundial de Clubes, já a partir do primeiro ano de contrato. Fala do próprio Carlos Osório na época da assinatura. Ele só não disse qual a série. Bom, falou qual série não forma, né? Se é no esporte, se é no... Bom, vamos lá. Uma coisa só para o Corpetino. Você tem todo o direito de ter sua opinião. Nós compartilhamos da democracia. Apenas eu acho interessante que a sua opinião é cópia da opinião do Júlio Play numa recente entrevista. Então, tudo bem, mas vamos em frente. Demilson Lopes, grande abraço, Demilson. Outro monstrinho também. Hoje teve um podcast com o candidato mais mentiroso, hipócrita, mentiroso e oportunista da história do Vasco. Ele, junto do Pedrinho, são as candidaturas do continuismo da gestão Jorge Salgado. Exato. Felipe Souza, boa noite aos amigos, saudações vascaínas de Natal, Rio Grande do Norte. Boa noite, Felipe. Orlando Pereira, grande Orlando, boa noite, amigo. Já temos alguma posição quanto ao modelo de eleição? Outro fera aí também. A princípio não teve a resposta do Vasco, que até amanhã não houve essa resposta, enquanto a gente não tem a definição do Vasco, a gente está preparado aí para a eleição online, é isso. Vamos que vamos, Borges. Cara, nem sua mulher fala tanto seu nome como os apoiadores do outro candidato. Boa. Ailson Coelho, o Chicão é maluco. Fábio Roberto do Prado, Chicão é um inútil. Não, o Chicão tem lá o canal dele, deixa ele lá. Tem que botar aí. Falar o que ele quiser, tá tudo certo. Tem que botar aí o chat. Professor Ismael, boa noite a todos, saudações vascaínas. Grande Ismael, grande irmão, boa noite. Dedé Vascaíno, candidato Marcelo Borges, boa noite. Qual é a empresa que vai realizar as eleições online? Já foi respondido. Nós estamos aguardando uma resposta do Vasco, né? Não sou eu que escolho e defino qual é a empresa que vai fazer a eleição do Vasco, longe de mim. No caso, eu ofereci ao Vasco um termo de referência de uma ferramenta que tem as seguranças para um pleito correto. É isso, justo, perfeito. Novamente, o Corpetino insiste na mesma mentira que ele falou anteriormente. Ailson Coelho, eu sou contra Pedrinho e Brant, e o Corpetino acha que o clube já teria sido exposto se houvesse alguma coisa contra o direito do sócio. Bom, se ele quer ser enganado, o problema é dele. Exato. Felipe Souza, Marcelo Borges, você foi injustiçado no Vasco. Boa sorte nas eleições. Obrigado, Felipe. Obrigado. Dedé Vascaíno, Marcelo, você sabe para disputar com esses caras na justiça? Você sabe que a derrota é certa. Eu não considero nunca a derrota certa, senão não seria candidato, Dedé. Senão não estaria aqui dispondo a nossa equipe inteira, que todo mundo dispondo do seu tempo, final de semana, feriado, dia, noite, madrugada, viajando, sabe, para a gente defender os interesses do sócio, se eu tivesse essa certeza que você tem. Eu não penso dessa forma. Pelo contrário. Bom, galera, vamos dar o like, tá? Vamos também fazer a inscrição no canal. Vamos chegar e ativar o sininho para vocês estarem sempre juntos com a gente, entendeu? A gente, em termos de like aqui, deixa eu ver, estamos só com 37, com mais de 116 pessoas vendo ao vivo. 163 ao vivo. Vamos botar o dedinho no like aí, por favor.
Ora, galera, vamos ajudar, que esse canal é novo. Esse canal foi surgido aí depois da ruptura e a gente tem que alavancar ele. Vamos embora. Exatamente. Aí, milhões de vascaínos. Ailson Coelho, você podia voltar com o seu canal original também, por favor, volte. Dedé Vascaíno, essa geração Nutella, se o Vasco fecha as portas, eles comemoram. Flávio Infelizmente, Roberto, cara, ó, vou te falar, quem foi que colocou? Quem foi que colocou essa... Deixa eu voltar. Dedé Vascaíno. Marcelo. Peraí. Aqui. Tá aí, Dedé Vascaíno. Essa geração Nutella, se o Vasco fecha as portas, eles comemoram. Infelizmente, eu tenho que concordar com você, Dedé. A falta de identificação com o clube, com qualquer coisa que esteja lá, para essa galera está funcionando normalmente. Então, eu tendo a concordar com você. Infelizmente. Essa do Flávio agora. Roberto do Prado. Alguém quer falar? Não. Flávio Roberto do Prado. Já estou rindo aqui por conta do Flávio. Tá, mas Borges, eu confesso que quando vi o Pedrinho também não reconheci o cara. Tem mais botox que a tia Leila. Dou razão para os caras não conhecerem. Kim, pior que é verdade. 35 pessoas no chat, 26 likes. Bora, gente. Bora aqui. Vai dar força aí. Corpetino, queria se o candidato tem acesso a parcerias fortes como o Pedrinho tem com a Crefisa? Mas o que ele vai fazer? Mas o que ele vai fazer, na boa? O que ele vai fazer com a Crefisa se ele é o presidente do associativo e não o presidente da Vasco SAF? Eu acho que você, Corpetino, tem que entender como é que é o processo. O futebol do Vasco hoje pertence a uma empresa chamada Vasco SAF, na qual a gente tem 30%. Essa empresa tem os seus patrocínios, tem a sua equipe, que é a Vasco SAF, e nós, Vasco Associativo, somos outro ente nessa jogada aqui, onde a gente é sócio de 30%. O Pedrinho é amigo da Crefisa, eu também posso ser amigo de outras empresas também. Não é isso que vai definir. O que vai definir é quem está defendendo os interesses do Vasco da Gama. Eu sou candidato à presidência do Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu não sou candidato à presidência da Vasco SAF. De novo, eu acho, Corpetino, que você está com a visão errada, muito equivocada do que está acontecendo politicamente no Vasco da Gama, tá? Vamos lá, José Daldete Pereira, queremos o Vasco de volta. Dedé Vascaíno, Marcelo, você acredita na integridade desse pessoal lá em organizar as eleições? Mas então, Dedé, não é de hoje que a gente tem problema nas eleições do Vasco, né? E não foi só na modalidade online que a gente teve aí discussões, brigas judiciais nas eleições do Vasco, né? Não adianta o processo e sim as pessoas, e nisso aí vai de encontro com o que você está falando, né? Mas eu não posso dar a minha opinião aberta em relação a isso aqui. O histórico não é favorável. Por isso que a gente, desde o começo, está oferecendo ajuda a eles para fazer uma eleição correta, etc. Inclusive, toda a parte de referência de tecnologia a gente passou também a eles. A gente está aguardando a resposta deles, que termina amanhã, para a gente ver o que a gente vai fazer com o nosso jurídico. É isso. Remanescente vascaíno, o medo da eleição online honesta é por conta do grande número de votos que o Bosch tem fora do Rio de Janeiro. Essa é a verdade. Milhões de vascaínos, muito inteligente o propósito de vocês em angariar votos daqueles off-Rio e suas viagens surtiram efeito na campanha, sim. O problema é a corrupção no Vasco. Lógico que online terá fraude, na opinião eu queria ter uma colocação em relação ao que ele falou. Eu queria saber o nome dele, né? Mas eu queria fazer uma colocação em relação ao que ele falou. Que a gente não fez as nossas missões fora do Rio de Janeiro por questão política. A gente fez as nossas missões fora do Rio de Janeiro porque o Vasco é da gente. E a gente tem... Eu pessoalmente tive a experiência de viajar praticamente o Brasil inteiro a trabalho, e todo lugar que eu fui, todo estado que eu fui, eu vi como o Vasco é gigante. E não adianta a gente ter um projeto hoje voltado para o associativo se a gente pensar só no nosso mundinho Vasco, Rio de Janeiro, São Januário, que nesse exato momento está fechado para o sócio estatutário. Então, hoje, a gente teria um resumo somente de Calabouço e um pedaço da Sede da Lagoa.
Então não adianta a gente focar no Vasco da Gama, no nosso mundinho Vasco da Gama associativo, se a gente não pensar no potencial que a gente tem junto aos vascaínos fora do Rio de Janeiro, que para você ter ciência, no caso, mais de 50% do torcedor vascaíno é de fora do Rio de Janeiro. O Vasco, assim como o rival e o outro lá, ele é um clube de fato continental. Então é burrice a gente não entender que o nosso sócio também pode ser de fora do Rio de Janeiro, e para eles a gente também tem que colocar lá um Vasco da Gama. A gente tem que colocar a criança, vou dar o exemplo de novo do Amazonas e do Fabrício que está aqui, mas a gente tem que ter uma criança vascaína desses estados crescendo numa casa vascaína, ou numa casa portuguesa que tem o nosso DNA vascaíno. A importância do Off-Rio, que o Off-Rio também por exemplo, de Campos do Goytacazes, que são 3 horas de carro do Rio de Janeiro, nem todo mundo de Campos vai a São Januário, então a gente tem que ter uma sede no Instituto próximo desses torcedores, desses sócios, justamente uma das nossas missões, é a questão de respeito. É questão de respeito ao amigo, ao irmão vascaíno. Eu te falo o seguinte, essa eleição, essa candidatura, essa campanha, a gente conseguiu conhecer tanta gente bacana. Está aqui na tela, Fabrício, né? Onde que a gente ia ter um contato presencial com o Fabrício, se não fosse o mundo Vasco da Gama, né, Fabrício? Talvez no vinho, né? Mas na questão do Vasco da Gama aproximou vários irmãos, cara, vários irmãos. Eu nunca na minha vida pensei em conhecer o Adriano, do Amazonas, de Manaus, sabe? O cara que veio do Amazonas para almoçar com a gente, cara. Olha isso, meu irmão. Sabe, a gente teve lá gente do Rio de Janeiro, a gente teve gente do Amazonas, gente de Minas Gerais, gente do Espírito Santo, gente de Santa Catarina com a gente almoçando no Artesão. Esse é o Vasco, cara. O Vasco não é só São Januário, não é só o Rio de Janeiro, não. O Vasco é de fato continental. Se a gente não tiver de fato um respeito por esses vascaínos, uma irmandade com esses vascaínos e lutar por eles também fora do Rio de Janeiro, eu vou estar sendo um covarde. Então, como eu não sou um covarde e respeito o meu irmão vascaíno, eu me senti na obrigação de ir nesses estados falar com eles. No caso do Amazonas, a gente teve aí o prazer e a honra de ter o Adriano vindo ao Rio de Janeiro, graças a Deus, que nos deu essa folga no orçamento da campanha, né? Mas é isso. Isso aí, pessoal. E nisso aí, comentar aqui, ó, agradecer o empenho do Eloy, do Homero, do Veríssimo, do Paulinho, que tem sido aí pessoas guerreiras do meu lado aí nos voos aí, os voos, às vezes a gente pega o voo na madrugada muito cedo, chega o Mauro Bremer, o Fabrício, o Adriano, o Juliano, né? Essa galera aí fez com que a gente estivesse em casa em todos os estados que a gente foi visitar os vascaínos. É isso. Agradecer a todos. Isso aí. Galera, os likes ainda continuam baixos. Estamos com 176 ao vivo, um lá no Facebook que viu, e like só tem 46. Vamos botar o dedinho aí, vamos ajudar o canal que está nascendo bem devagarinho, aos pouquinhos, ganhando alguma notoriedade. Leandro Cruz, Marcelo gostaria de saber por que você e seu grupo não se juntam ao Leven, já que você e todos os que estão com você o apoiavam na outra eleição. Porque, primeiro, a gente tem palavra, a gente tem honra, a gente fez a nossa candidatura de forma transparente, inclusive ao grupo de lá. Os nossos projetos são divergentes. O que a gente vê de Vasco Associativo é divergente em muito do projeto do Somonte. Então, de fato, a gente está pensando o Vasco para o vascaíno, um Vasco para o sócio estatutário do Vasco da Gama, as sedes do Vasco da Gama, o futebol para o Vasco da Gama. É isso que a gente está pensando, e isso é muito claro. A diferença de projeto nosso para os demais candidatos, ela é absurda, ela é gigante. Eu não sei como é que as pessoas não conseguem enxergar isso. Vamos lá. Dedé vascaíno. Mas como garantir a integridade desses votos se as pessoas vão ser elas mesmo para votar? Dedé, nesse caso é só através da auditoria, e isso eu estou esperando o Vasco dar uma resposta em cima do documento que a gente colocou. Eu garanto a você que assim que a gente tiver uma resposta, ela vai ser postada no nosso grupo, e na live da próxima terça-feira a gente pode falar sobre esse tema. Beleza. Albino Almeida. Borges, mais uma prorrogação da concessão do Maracanã para Mulambos e Tricolete. Reforma e ampliação do São Januário já? Não, reforma não.
demolição e construção do novo estádio Vasco da Gama, porque isso vai ser o que vai garantir o estádio novamente não, vai ser o que vai garantir o estádio Vasco da Gama para o sócio estatutário. A narrativa, Albino, que é colocada da reforma e ampliação é justamente o que beneficia a SAF, onde a gente vai perder o nosso patrimônio São Januário para a SAF. Vou dar um exemplo aqui, tá? Se o Vasco, que tinha um orçamento em torno de 240 milhões por ano, Vasco Associativo, tá? Passou a ser asfixiado a ponto de ter 400 mil por mês, que isso aí dá 4 milhões e 800 mil num ano, saímos de 240 milhões para 4 milhões e 800 mil reais, gente, num ano. Se eu faço uma proposta de reforma em São Januário, onde a gente não tem repasse da SAF, onde a gente não tem condição de chegar junto para pagar essa reforma de São Januário, vai ser feito pela SAF, a SAF vai ser a nova proprietária do estádio de São Januário. As pessoas têm que entender o que está em jogo, o que está sendo modelado para isso. Nesse sentido, a gente tem um potencial construtivo já aprovado na prefeitura, com 550 milhões disponíveis para construção, não reforma do novo estádio de São Januário. Construção do novo estádio de São Januário, que pertence ao Clube de Regatas Vasco da Gama e aos sócios estatutários. A gente não pode entrar nessa narrativa aí da reforma, porque a reforma vai entregar de mão beijada o nosso maior patrimônio, que é o estádio de São Januário. Então, se você sacaneia a mulambada que não tem estádio para jogar, você pode ficar tranquilo que a gente também vai perder o nosso estádio. Beleza? Isso aí. Agora, vamos lá, professor Ismael. Boa noite, professor Ismael. Marcelo Borges é o único candidato que tem um projeto para o sócio do Vasco, para o Clube de Regatas Vasco da Gama, e não está com fanfarronice sobre o futebol. Obrigado, Ismael. Vamos junto. É isso aí. Vamos aqui a mais uma pessoa vendo a gente no Facebook, Leonardo Gomes, muito obrigado. Um grande abraço, boa noite. Já estamos com 185 ao vivo e 53 likes. Vamos meter o dedo na like, vamos inscrever no canal, vamos ativar o sininho. Galera do Conversa, que tá aí, que já tem uma galera que entrou aí pelo Conversa entre Vascaínos. Mete o dedo no like nesse bagulho aí, irmão. Vamos lá, Henrique Mendonça. Bastava o sócio declarar até 30 dias antes que gostaria de votar pela internet. Pronto. 300 escolheram essa opção, serão 300 votos. É mais ou menos isso. É justamente isso que a gente defende, Henrique. Na verdade, assim como o Vasco está fazendo campanha para o candidato, né, que isso ficou escancarado hoje, ele tinha que mandar um WhatsApp desse para todos os sócios perguntando qual a modalidade de voto que ele gostaria de fazer. Se seria online ou se seria presencial. Com isso, nós separaríamos as duas bases de dados. Isso faz parte do nosso pedido de explicação ao Vasco. E aí eu teria a base que votaria online, que não poderia se misturar aqui, e a base que votaria presencial na cédula no dia em São Januário. É isso que a gente defende. Isso é simples, muito simples de fazer. Não precisa nem 30 dias, não. Menos do que isso. Milhões de vascaínos. É o nosso amigo Zeca, lá do programa lá do Chicão. Tá? Ah, é? Mas acho que o online, com o apoio do povo que vocês visitaram na cidade, se tivesse honestidade nas eleições online, aí sim, o Capa Preta teria grande chance de chegar longe. Obrigado. Obrigado. Ailson Coelho. Se for presencial, os perdedores recorrem, pois vão alegar que rasgaram o estatuto. Pode ser. Zé Henrique Rocha. Boa noite, Carvas, doutor Veríssimo, Marcelo. Estamos a 18 dias da eleição e não temos nem a empresa definida para fazer a eleição online. Especialistas dizem ser necessário pelo menos 6 a 8 meses. Marcelo, você é especialista. Não, no caso não são 6 a 8 meses para fazer a eleição online. Né? Para a gente ter aí um paralelo, a gente teve a eleição aí com quase 500 mil eleitores e que ela foi feita com 30 dias. Né? No caso, a eleição do Vasco são 6 mil eleitores e ela é muito mais simples de ser feita. Zé Henrique, eu duvido que o Vasco já não tenha aí feito o processo de contratação de quem seja. Ele só não está divulgando. É justamente isso que a gente pediu, pois a gente já soube que algumas empresas que são bem cotadas no mercado em segurança de eleição já refugaram o Vasco da Gama. Então a gente tem que ver qual vai ser a estratégia adotada por eles, que tem que entregar a resposta amanhã, né, se vai ter auditoria, não vai ter auditoria, para a gente entrar com a justiça também para defender a eleição do clube. É isso.
Ok, aqui era o final da pergunta do Zé Henrique e você já esclareceu. Davi Zin, Copertino, tu só pode estar de sacanagem. É a opinião dele, né? Adriano Vieira, Copertino, e se fosse para saber das comissões, já estaria valendo. Somos dono do clube, irmão. Te liga. Rafael Couto da Silva. Uma eleição online já não era para estar sendo editada a empresa que iria fazer a eleição online? Estamos a menos de um mês e ainda dá para auditar a eleição. Um abraço à bancada. É exatamente isso, por isso que o prazo termina amanhã. Amanhã ainda dá tempo da gente fazer muitas coisas. Mauro Magliano, nosso Off Brasil, lá de Portugal, mandando aí, salve para gente. Isso aí. Almirante ensandecido, Pedrinho Botox é a continuação do velho mijão desgraçado. É opinião sua, né, Almirante? Júlio Alves, Califórnia é Borges. Boa, irmão. Lá. Coração Cruz Maltino, manda esse Copertino caçar o que fazer. Não, deixa ele ter a opinião dele. Enquanto ele não opinião. Tá tudo certo. Davizinho, depois que a justiça rejeitou a eleição online em outros clubes carioca, vai permitir isso? A questão é simples, Davi. Nos outros clubes não estava previsto no estatuto. Infelizmente, esse pessoal que está no poder fez uma votação que foi até aprovada em AGE como mudança do estatuto. Então, hoje, o estatuto do Vasco tem que a eleição é online. Infelizmente, isso aí não foi para agradar a gente, nem a gente gosta. Apenas é o seguinte, houve uma mudança de estatuto, foi votada, botaram junto com a aprovação da AGE, PASAF, todo mundo aprovou. Os sócios aprovaram, não fomos nós. Eu, inclusive, vou ter conta. Bom, Cariele Conceição. Vasco, sim, vem hoje. Abel Ferreira, Dorival Júnior, Marcelo, Galhardo, Leonardo Jardim. Entendi muito bem, não, mas tudo bem. Albino Almeida, Borges, venderam um bem meu. Não viu o contrato, não viu o dinheiro e mentiram sobre o que fariam com ele. O que fazer? Vencer a eleição e retomar isso tudo. É isso, não tem outra alternativa. Edson Gonçalves, boa noite, bancada. Boa noite, Edson. Bom, fala, Edson. A Daniele vai ser gongada aqui, que está fazendo propaganda de outro candidato. Nena Nunes, boa noite. Será que o candidato Marcelo Borges vai se unir com o Levin? Como já foi dito, não. Davizinho, apoio o Levin, mas quero todos unidos contra roxos e amarelos. Tudo bem, mas essa união já foi explicado por que é impossível. Bom, se o Levin quiser, ele pode assumir uma vice-presidência nossa, já que o pessoal insiste tanto nessa aliança aí, já que a gente já falou os motivos que os projetos são distintos, eu garanto que eu vou defender o Clube de Regatas Vasco da Gama. Isso eu garanto. Eu posso dizer aqui, eu garanto que eu vou defender os interesses do sócio estatutário e eu vou defender os direitos do Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu vou defender do futebol do Vasco da Gama ser recomprado pelo Vasco Associativo. Isso eu garanto. Eu quero saber os outros candidatos o que eles vão fazer, incluindo o Levin. Isso aí. Vamos continuar aqui. André Siqueira. Boa noite, família vascaína. Gostaria de saber do Marcelo Borges se ele pensa em esportes olímpicos. Gostaria muito de ver o nosso clube, apesar que o basquete estreou agora na NBB. E que estreia. Horrível. O basquete ou o R10 Score Vasco? O R10. É algo desesperador para um vascaíno ver o nome do Vasco ser secundário no nome de um time nosso num esporte como o basquete, né? Então, R10 Score Vasco, eu desconheço isso como Vasco da Gama, você me desculpa, tá? A gente tem um projeto através do Instituto, já tem 7 projetos incentivados, já engatilhados para que a gente possa usar no Vasco da Gama, nas nossas modalidades olímpicas. A gente dividiu cada vice-presidência em cada esporte, então a gente tem basquete, voleibol, remo, natação, ciclismo, esportes de mesa, atletismo, os paralímpicos, esportes eletrônicos, que é uma vice-presidência que a gente vai usar bastante, porque o ano que vem a gente tem a Olimpíada na França e em 2025 a gente tem a Olimpíada dos Esportes Eletrônicos no Brasil, acho que é no Rio de Janeiro. O Carlos Gama, que é o nosso vice-presidente do esporte eletrônico, é referência da modalidade no estado, uma das cabeças do Brasil.
É um cara que é um monstro nesse segmento e é o cara que vai tocar essa pasta aí com maestria. E com essa peneira que a gente vai fazer através dos institutos Vasta Gama espalhados no Brasil, a gente vai ter uma molecada muito forte nesses esportes eletrônicos e que hoje movimenta os mesmos recursos ou mais do que alguns campeonatos de futebol. Então é uma modalidade que a gente tem que olhar com muito carinho, até porque a gente tem vários gênios vascaínos aí que vestiriam a nossa camisa para disputar esses campeonatos. Beleza. Dedé, vascaíno, para mim essas eleições vão ser judicializadas de novo por causa de fraudes. E a justiça mais justa do mundo vai dar causa para esses parasitas. No caso, Dedé, olha só, deixa eu explicar, fazer uma linha do tempo aqui, né? A gente começou a nossa campanha em abril, né? Em junho, a gente já começou as nossas ações, incluindo na justiça, né? Não só de auditoria, mas também na justiça. Nós recuamos a nossa ação porque a gente entrou como parte de assessoria técnica à ação que foi vencida pelo Leonardo e pelo Pedro, que eram os outros dois candidatos da oposição. No caso, como a gente entrou como assessor técnico, a gente não podia fazer outras ações em relação a isso, porque a princípio eu não seria o detentor da base de dados para poder fazer a continuidade dessa ação. Tá? Mas a gente teve acesso, a gente periciou. O lado de lá fez todos os pedidos, inclusive na justiça, que inclusive é peça, né, dos anistiados, etc. Isso tudo está sendo revisto. Os movimentos estão acontecendo. Então, eu acho que a gente tem que pensar da seguinte forma também. Não é a gente já rotular que a eleição vai ter ou não vai ter fraude, porque isso é um discurso muito derrotista também, e eu não pactuo disso. Os esforços que foram feitos na esfera administrativa estão sendo feitos na esfera administrativa e jurídica, eles vão continuar, se necessário for, para a defesa do clube, mesmo que seja no dia, depois, o que for. Só que a gente está fazendo um trabalho de defesa dos interesses do sócio já de longa data, tá? Então a gente não pode dizer que a gente não teve acesso à base, a gente não pode dizer que a gente já não periciou e já passou para o Vasco os nomes que têm que ser impugnados, e eles foram impugnados, outros nomes foram defendidos à impugnação e entraram na lista de votantes. A princípio, a gente tem hoje um colégio de 6.209 eleitores e que a outra chapa, que era detentora da peça original, questionou outro grupo de sócios que a justiça já determinou que já vão votar em separado, pelo que, né, Veríssimo, pelo que está claro lá, né, Carlos? Essa galerinha já vai votar em separado. Então, um dos pedidos que a gente fez na esfera administrativa foi justamente para que o Vasco diga como é que vai ser esse voto em separado, porque esse voto em separado, no nosso entender, ele também tem que ser especificado. Então, tudo isso faz parte do movimento que a gente está fazendo desde abril. Tá? Muito bem. O Mauro Magliano pedindo perdão, porque saiu até mensagem antiga ali. Tá bom, tudo bem, a gente entendeu. Essa em especial, Marcelo, eu gostaria de responder por você. Javali, boa noite, Marcelo Bosch. Coloque o seu ego de lado e faça a união da oposição única. Meu amigo, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Eu guardo sempre a hipótese de que você é uma pessoa bem intencionada, apenas mal informada, né? Então, vamos por partes. O Marcelo deu todas as chances para que o Leven chegasse e dissesse para ele, eu vou, e o Marcelo sairia. Só que todas essas chances foram ignoradas, foram jogadas para a lata do lixo e não foram respondidas. Passado a data que foi dada, e que tinha uma razão, que era desencadear todos esses processos na justiça e daí em diante, a candidatura do Marcelo Bosch, como ele mesmo já tinha falado diversas vezes, passou a ser irreversível. Ele passou a ter um posicionamento, então, de candidato, fazendo acordos, fazendo gastos de campanha e assim em diante. Tá? Desde antes desse prazo terminar, como principalmente depois desse prazo terminar, pessoas intimamente ligadas à chapa do Leven nos têm ofendido, xingado, colocado fake news nas mídias dioturnamente. Eu gostaria só de perguntar para você, Javali, você não botou seu nome, infelizmente, botou um pseudônimo.
Se você tivesse a sua mãe xingada, se você ia achar que era apenas uma questão de ego, você fazia acordo com quem xingou sua mãe. Ou se você fosse chamado de ladrão, de alguma outra coisa pior, se apenas Vagabundo, corrupto, né? Vagabundo, corrupto. Vagabundo, corrupto, ladrão. Se você ia. É uma questão de ego. Não, essa pessoa me chamou disso tudo, mas tá legal. Eu vou me sentir muito bem ao lado dela. Óbvio que não é uma questão de ego. É uma questão de retidão, de caráter, de transparência e de honestidade. Compromisso com quem está do nosso lado desde abril, nessa luta de garantir os direitos dos sócios. Se as pessoas não acreditam se as pessoas não acreditam que as pessoas têm palavra, comigo elas se equivocaram bastante. Exatamente. E outro detalhe, se essas pessoas que estão intimamente ligadas ao coração da campanha do Somamos fazem isso, e isso sai em grupos, eu me recuso a acreditar que o Levin não tenha conhecimento. E aí ele pecou mais uma vez por ter permitido isso sem ter impedido que isso ocorresse. Porque aqui do nosso lado nós impedimos que isso ocorra. Aqui do nosso lado nós não ficamos xingando ninguém. Nós não ficamos dizendo que ninguém é corrupto, desonesto, ladrão, etc, etc. Então é simples assim. Não há como fazer a união, porque, número 1, o nosso projeto de hoje é um projeto que, está calcado no Somamos? Tá, também pudera. O Marcelo ajudou a escrever. Mas só está calcado no Somamos um item do projeto, o resto eu escrevi. Exato. E o projeto Somamos... E detalhe, esse projeto foi cedido para a 777. Ninguém pode questionar isso da gente, porque o próprio candidato se ofereceu para ser CEO da 777. Exatamente. Então essas pessoas têm que cobrar um posicionamento de lá, não é daqui. De lá, não é do nosso. Então vamos continuar nessa linha aí. Vai, fala aí, Veríssimo, desculpa. E detalhe disso tudo é que o próprio candidato, lá em 2020, falou: o projeto Somamos é um projeto do Vasco aberto a todos. Quem quiser utilizá-lo, faça o favor. E nós apenas fizemos o seguinte: pegamos um projeto de 3 anos atrás e transformamos algumas partes dele num projeto viável hoje, na realidade do Vasco hoje, coisa que não foi feita do lado de lá. Então os projetos começaram a divergir aí e do lado de lá existe uma composição com a 777. Do lado de cá existe uma cobrança da 777. Nós não estamos contra a SAF, nós estamos contra a empresa que comprou o Vasco de maneira altamente suspeita. Porque o contrato está fechado até hoje. E um dos candidatos à presidência, que logo vai se unir ao Pedrinho, teve a coragem de dizer: os da oposição são contra a SAF. Ele, na maior cara de pau, está escondendo que ele foi chamado por uma comissão para ler, não leu, mandou um representante e ainda assinou que o contrato era muito bom. Então, não tem a cara de pau de dizer que esse contrato tem algum problema. Agora, a gente já conhece esse candidato, né? O famoso Play, que mente que nem sente. Então, deixa ele sozinho lá e vamos continuar a nossa live. Mauro Magliano, estamos juntos, o Vasco é da gente. Dedé Vascaíno. Pedrinho usando a imagem da Crefisa e a Leila otário é quem acredita. A Frane Francisco, boa noite. O Levin ainda possui as cartas de crédito? Perguntem a ele, eu não sei. A Frane Francisco, a eleição será presidencial? Olha, presencial. Será. Dificilmente será, porque está no estatuto. Exato. Dedé Vascaíno, você acha que a Leila vai querer o nome da empresa dela envolvida em escândalos em jornais pelo mundo? Sim, se unir com a 777, certamente ela estaria envolvida. Fabiano Matos, quer o Levin e o Borges juntos. Conversa entre vascaínos. Nosso amigo Carlos está lá pedindo para deixar o like. Boa, Carlos, estamos com 207 ao vivo e 61 likes. Por favor, meta o dedinho.
Dá o like, se inscreva no canal, ativa o sininho aí. Eu queria falar um negócio aqui, Veríssimo, em relação ao esporte de mesa, né? O Orlando me mandou uma mensagem aqui, lembrando bem, porque a gente visitou aí, eu, Aquiles e Orlando, a gente visitou lá o trabalho feito pelo Igor, do futebol de mesa, né? É um trabalho extremamente vitorioso, 20 anos de atividade com o nome do Vasco, totalmente de forma independente, bicampeões mundiais, assim. A gente viu toda a dinâmica da modalidade, a gente viu o que pode melhorar da modalidade, é algo que foi muito legal, assim, a tática que a gente passou lá com eles, assim, e, sabe, numa área que ainda eles podem usar, né? Ainda podem usar, que deram a sorte que estão numa sala em cima da quadra de basquete. Vamos lá. Leandro Cruz, eu quero dizer que o seu comentário não só foi lido, como foi respondido. Felipe Souza, faz muito tempo que eu percebo que muitos torcedores ainda não entenderam o que é uma SAF, infelizmente. Verdade isso, Felipe. É verdade isso. Olha, Felipe, vou te falar uma coisa. Tem jornalistas que me perguntam o que fazer do sócio-torcedor. Tem jornalistas que me perguntam sobre o futebol, sobre contratação de jogador. Não é só o torcedor e alguns sócios que não sabem o que foi feito do Vasco, principalmente a SAF, mas pessoas que são no meio esportivo não sabem também. É realmente algo assim muito complexo, sabe? Podcast Cruz Maltino, boa noite, senhores. Boa noite, podcast. Digão, né? Leonel Bento. Pedrinho foi um bom jogador, mas não tem nada a oferecer como presidente do Vasco. Também acho. Damião de Souza. Boa noite, bancada. Aqui em Teresina, Piauí, é muito Vasco. Vamos lutar pelo nosso Vasco contra essa quadrilha organizada que está afundando o nosso Vasco. É Vasco e é Vasco mesmo. José Carlos. Hermanos, se o Pedrinho, filho do Salgado, ganhar essa eleição, o último a sair apaga a luz. Exato. Gigante da Colina. Boa noite. Qual a prioridade assim que assumir o clube? Fala, Marcelo. Boa pergunta. A gente, na verdade, tem 2 times já trabalhando, um time do jurídico já focado na resolução desse imbróglio relacionado à SAF e outro time já trabalhando em relação da viabilização dos esportes amadores do Vasco, constituição do Instituto Vasco da Gama, ampliação das sedes do Vasco através do Instituto Vasco da Gama, retrazer o contrato a entrega de São Januário de novo para o sócio. É um absurdo o sócio proprietário, sócio estatutário do clube, para entrar, visitar São Januário, tem que pagar o Tour da Colina, que é destinado à SAF. Essa é outra aberração que fizeram com o Vasco da Gama, né? Esses pontos já estão sendo trabalhados, tá? Obrigado pela pergunta aí. E uma coisa que o Marcelo esqueceu. Volta a sede para São Januário. Isso, sede administrativa São Januário. Exatamente. Saiu aqui, vamos voltar. Antônio Marrucho, qual o percentual de sócios off-Rio? Boa, Marrucho. Acho que é em torno de 56%, tá? De torcedores. Sócio off-Rio, se você comparar só estado, você chega a 15% dos sócios em estado. Se você colocar municípios, aí esse percentual aumenta bastante. Milhões de vascaínos, é o Zeca. Remanescente vascaíno, medo de eleição online não é por conta de número de votos do Capa Preta, não. O problema é a fraude e a pilantragem de quem está lá dentro do Vasco atualmente, todos pilantras. Dedé vascaíno. Até hoje, não foi passada a lista de sócios que votaram nas eleições passadas. Esses caras não são democráticos. Vocês viram o processo da SAF no Vasco? Esses caras têm projeto de poder. Só posso responder rapidinho esse negócio do Dedé? Dedé, é o seguinte, cara. Essa lista de quem votou, ela vai ficar registrada no cartório de registro de títulos e documentos. Qualquer pessoa pode chegar lá e pegar essa lista, porque ela é obrigatória. A lista de presença nas eleições tem que ser registrada, tá? O que não foi apresentado foi o log de auditoria do resultado dessa eleição. Aí é diferente. Isso não tem. Agora, a lista de presença tem. Aí, o Veríssimo,
Vai bem no final aí dos comentários aí depois, tá? Tá. Tem essa pergunta do Daniel, não, é um comentário. No estatuto também abre brecha para ser presencial. Não. O estatuto é bem claro. Não, o estatuto é bem claro em relação à eleição híbrida. Como eles erraram ali na alteração do estatuto, em alguns momentos no estatuto fala sobre cédula, mas o estatuto é bem claro em relação à eleição online ou no formato híbrido, mas não define como é o híbrido, é justamente o que a gente quer definir. Beleza, Daniel? João Carlos, boa noite. Vivi 73 anos para ver Nutelas comemorando derrota para os mulambos e o fim de tudo. Exatamente, João, concordo plenamente. Chicão Vascaíno, meu amigo Chicão, você está mal informado. Por onde anda o Canelas? Ídolo invisível. Rui Acordo está na reunião do Leven hoje na Rua do Russo? Não, Canelas, um curso em Cabo Frio que ele está fazendo e que termina à tarde. Ele disse que se tivesse chance de chegar cedo, eles entrariam hoje ainda até o final. Isso é mandar uma camisa nossa, hein, Chicão? Isso é amor incubado. Chicão e Canelas é um amor incubado. Amor incubado, né? Edson Roberto. Marcelo, não tem como apresentar denúncia mostrando que o TJRJ interferiu no resultado das eleições de 2020? Isso foi feito em 2020, já foi trabalhado em 2020, não? Cara, não fazer nada. TJ interferir no resultado, você pode pensar em interferência, não vou dizer interferência, mas vamos dizer na situação da sentença e tal, mas do TJ não foi o pior não, tá? Do TJ não foi o pior não. José Daldete Pereira, o que faz não é perder a eleição e perde nos tribunais. Então não vamos ter eleição, pô. Coelho. Milhões de vascaínos, tu é quem? É o Zeca, lá do programa do Chicão. Tá bom? Chicão, capa preta, afinal, quem vai construir o estádio da Caravela? Você ou Leven? A W Torre. Agora, quem vai ser o presidente, a gente só vai saber no dia 11 à noite. Isso aí. Gostou dela? Chicão, vou te mandar uma camisa, hein, Chicão? Eu aposto com quem quiser. Se judicializar essas eleições pela forte influência que esses caras têm na Justiça do Rio, eles ganham todas, eliminarem em tempo recorde e por aí vai. O que a gente faz então, Dedé? O que a gente faz, Dedé? A gente então desiste de tudo, desiste do Vasco e... Complicado, né? Exato. E outra coisa, e outra coisa, Marcelo, lá no Conversa, o pessoal falando de fraude na eleição. Cara, se vocês têm tanta certeza que a eleição vai ser fraudada, se vocês têm tanta certeza que vai ter armação, faz o seguinte, fala para o seu candidato não concorrer. Ele vai concorrer para quem, então, se você tem certeza que ele vai perder? Exatamente. Ou fala para o seu candidato entrar como interessado em ações que defendem o pleito livre. Exatamente, né? Exatamente. Coisa que até o momento não fez. Não. José Vascudo, Marcelo, tem chance de você se unir com o Leven? E outra, quantos sócios Off-Rio o Vasco tem? Já foi respondido. Pergunta para o Leven. Antônio Marrucho, qual o percentual de sócios remidos excluídos da eleição sem critério pré-estabelecido para exclusão? Quem foi para a justiça contra essa decisão? Nem eles próprios foram. Isso aí o Antônio o Antônio foi um lá dos 40, é um amigo, o Antônio é um amigo, e é verdade. O que eu falo é o seguinte, todo mundo fala dos remidos, daqueles 5 mil remidos que foram limados na última eleição. Eu quero que vocês 20 que entraram na justiça contra a exclusão. Eu quero 20. Não quero muito não, hein? Só quero 20. Quero 20, bota 20 aí. Eu fiquei mais de 2 para conseguir 40 para entrar com a minha ação. Ailson Coelho, Eloy é um guerreiro. Também acho. Concordo. Luiz de Paula, oi, boa noite, senhores vascaínos. Nós estamos pensando que o Fluminense vai ganhar no Goiás. Vamos ser enganados, o Fluminense vai perder para o Goiás. Boa sorte, futuro presidente. Só um esclarecimento. Se o Fluminense perder para o Goiás, ele fica fora da Libertadores, caso não ganhe a Libertadores do Boca. Então, eu acho pouco provável que eles queiram perder para o Goiás, hein? Dedé Vascaíno, deixei meu like. Muito obrigado. Obrigado, Dedé. Valeu, Dedé. Nada. Marcelo Borges, deixe o ego de lado e faça a união, uma unidade. Javali, se o seu ego
é dentro daquelas condições que eu falei, então você deixa de lado e faz a unidade você. Júlio Mendes, é por isso que o Vasco não vai para frente, cada um pensando em si. É a sua opinião. Marcelo Dibe, Marcelo, estou contigo até o fim, caráter não tem preço. Obrigado, irmão. Tamo junto. Valeu, Dibe. Capa 8, o projeto Somamos é o seu ou do Leven? É o do Leven. É capa 8 ou é capa preta? Não, é capa 8. Aí agora eu não estou entendendo, Chicão. É capa 8, é capa preta? Qual é a capa? Tem que definir aí. A parte de tecnologia foi eu que escrevi, o projeto hoje é para o Vasco, né? O projeto é posse do Somamos e foi dado ao Vasco, né? Mas se quiser que eu continue o projeto do Caixotão, a gente continua o Caixotão. Foi a única coisa que a gente usou de lá. Jorginho, direto ao ponto. Borges, se sair uma pesquisa com Pedrinho 45, Leven 35 e você com 20, você abriria a mão da sua candidatura para impedir a vitória? Óbvio que não. Óbvio que não, pô. Já foi respondido isso, gente. Não sou politiqueiro, não, galera. Eu não saí candidato para ter carro, para ter nada nesse sentido, não. Esquecem isso, pô. Não sou disso, não. Beto, não conheço o projeto do Marcelo. www.vascodagente.com.br. É só ler. Está passando toda hora aqui embaixo, www.vascodagente.com.br. Vai lá que você vai conhecer. Júlio Mendes, se a oposição quisesse, tire essas pragas do Vasco, eles se uniam. Júlio, talvez boa parte das pessoas que pensam como você colocou aí, irmão, em algum momento na política do Vasco pensou que as pragas fossem algumas pessoas que também estivessem hoje do lado das pessoas que se dizem oposição, cara. O Vasco, ele tem ali a política do Vasco, ela tem uma amplitude, né, e uma como é que eu posso dizer, uma quebra de valores assim instantânea, né? Depende muito daquilo que as pessoas querem para si no exato momento. Não sou eu que tenho o ego inflado, não, igual o amigo falou aí. Não sou eu, não. Tá? Mas a gente tem um conceito, é um projeto, são valores, é isso que a gente defende. Só isso, mais nada. Essa do Javali é ótima para responder. A gente realmente está calcando a nossa campanha toda? Não estamos calcando em legendas, em grupos. Estamos calcando em sócios vascaínos. Eu não entendi o legenda que ele quis dizer aí, mas tudo bem. Deve ser grupo. E é preferível não ter grupo do que um grupo que cheio de traidores. Aí tem sete. Concordo plenamente. E outra coisa, o Javali, primeiro, eu sou da seguinte opinião, tá? Tem uns dois pelas aqui também, já estão enchendo o pó do saco. Primeiro, para ter credibilidade para qualquer opinião sua, coloque o seu nome, fica melhor. E segundo, qual é a legenda do outro, do Leven? Me diz aí qual é a legenda dele, qual é o grupo político dele, você sabe? Você sabe qual é o grupo político dele? Perder tempo com isso. Flávio Roberto do Prado, chegou o inútil do Chicão. Deixa o Chicão quieto, rapaz. Esse Chicão veio fofoqueiro e sem vergonha. Orlando Pereira, Marcelo, mande um alô e a forma de aproximação para com os amigos vascaínos do Porto. Vamos ter o nosso embaixador aí em Portugal, Mauro Mariano. Exatamente. Sabe tudo aí da Terrinha, Santa Terrinha. Um alô e um abraço muito carinhoso para todos os irmãos portugueses aí, todos os meus patrícios. Por falar nisso, eu tive sábado no programa Alô Portugal, um programa muito bacana de rádio. A gente pôde falar bastante da nossa candidatura, explicando para os nossos sócios portugueses, né, como votar, quando votar, em quem votar. Claro que eu pedi voto para a gente, né? Claro que eu pedi voto para o Vasco da gente, né? E foi assim, uma energia muito bacana, assim, agradecer lá ao Carlos, ao Zira, ao nosso Napoleão, pela oportunidade que nos deu aí fazendo a entrevista conosco, né? Foi bem legal, assim. É isso. Vamos lá. Chicão, você tem que perguntar isso ao Leven, isso aí não é conosco. Ele vai usar, mas ele vai usar o mesmo fundo do potencial construtivo. Ninguém vai fugir disso, não. Se alguém falar diferente disso, é mentira. Vocês acreditam no projeto Somamos 2.0? Leven vai construir outro estádio para concorrer com a Caravela e pediu para o torcedor escolher qual estádio vai querer. Leven é emocionado.
Aí é a opinião dele. Deixar claro uma coisa aqui, galera. Eu não acompanho a candidatura de ninguém. Não tenho nem tempo para isso. O tempo que eu tenho em casa, eu tenho dormido. Porque tá Pedro foda. Paulo Despachante, boa noite. Mas construindo um estádio novo, como fica o aluguel para a SAF? Na verdade, ele tem que morrer esse aluguel da SAF. A gente tem que construir o novo estádio e depois ver um contrato que seja decente de uso da SAF no nosso estádio de São Januário. A gente não pode ter um contrato com a SAF, onde a SAF nos paga R$83 mil por mês e a gente alugava o campo para o Fluminense jogar um jogo por 70 mil. Isso, com certeza, não é favorável ao Vasco da Gama. Aí o Javali insistindo em querer aparecer, então a gente nem lê. Chicão Vascaíno, como 185 ao vivo, para mim só aparece 83. O pico foi de 205, estamos com 191 agora. Mas, Chicão, é porque tem um problema. Porque quando eu também estou transmitindo pelo Conversa, aqui aparece a soma total, entendeu? Exatamente. Quem está lá no Conversa também está assistindo lá pelo Conversa, aparece aqui a soma total. Então, se você estiver assistindo só pelo Vasco da gente, vai aparecer só o Vasco da gente. Givanildo Costa. 2, não sei o que é isso. Edson Gonçalves. Marcelo, você leva em Sérgio Frias seria o trunfo para derrubar essa caterva. Edson Gonçalves, temos que pensar no Vasco. Veríssimo. Deixa eu aproveitar essa. Temos que pensar no Vasco e eu quero só mostrar um negocinho para vocês. Vem cá. É por isso aqui, ó. É por essas pessoinhas aqui que a gente tem que pensar no Vasco. Por isso que eu estou apoiando esse cara que está aqui em cima. Obrigado, irmão. Isso O cara aí. que está aqui em cima é o cara que pensa o Vasco da Gama para essas pessoinhas aqui, ó. É isso aí. A minha filha tem 11 anos de idade, ela ainda não teve a oportunidade de entender qual é a verdadeira grandeza do Vasco. É isso. Ela sofre quando me vê triste, ela sofre quando me vê chateado, porque, diferentemente do que alguns fizeram aí domingo, eu não fiquei comemorando porque a gente ganhou na torcida, não. Ganhar na torcida, para mim, dos mulambos, isso é normal. Sempre foi o normal. Exato. Mas quando a gente tem esse tipo de pessoa aqui, ó, do meu lado, me apoiando, é por isso que eu tô com esse cara aqui, ó, para pensar no Vasco, para pensar no Clube de Regatas Vasco da Gama e toda a sua história de mais de 100 anos. Beleza? Beleza. Obrigado. Valeu. Agora aqui, Deadpool. No caso do São Januário, seu projeto é aquele da época do Campelo ou você tem um outro? É o da Caravela. Deadpool, a gente vai usar o projeto da Caravela do Somamos customizado para 45 mil pessoas sentadas, porque é o gabarito daquela região para São Januário, é isso. A gente não vai fazer o estádio de 55 mil quando a licença de São Januário ali é para 45 mil pessoas sentadas. Flávio Roberto Prado, tá lá na briga dele com o Chicão, deixa lá. Dedé Vascaíno, eu afirmo, já adianta vocês, vem golpe aí. Antônio Marrucho, eleições online sem cadastro digital é possível? E o cadastro é digital, né? Sim. Cadastro de digital ou cadastro digital? É, cadastro digital que ele fala. Não, a gente vai brigar contra essas duas empresas, tá? Inclusive, pelo que eu já ouvi, uma delas talvez seja cotada. Então, a gente, de fato, vai ter que ver juridicamente como agir nesse sentido, né? Leonel Bento Borges, e se o Vasco não aceitar a sua proposta de condições da eleição em relação à lisura do processo? Não aceitar a sua proposta. Aí a gente vai ter que recorrer. Eu estou esperando a resposta do Vasco amanhã. O prazo é amanhã. Depois de amanhã eu posso me posicionar em relação a isso. Agora um bate-papo do canal do Chicão aqui, o Zeca com o Chicão. Chicão Vascaíno Coelhudo está no chat se emprenhando pelos ouvidos. Ele disse que se for presencial, o Salgado vai rasgar o estatuto e vencer a eleição. Ele quer online. Dedé Vascaíno tem uma resistência grande por parte dessa gestão YouTube, imprensa, TV Globo, para não abrir o contrato da SAF. É verdade. Tem mesmo, Dedé. Erivelton Tubarão Vascaíno, não consigo entender esse esforço todo em querer ser presidente de um clube falido que só fazia destruir as condutas das pessoas. Basta ver o que aconteceu com o Salgado, ainda mais agora sem futebol. Pois é, Erivelton. Você não conhece o que é o Vasco da Gama. Exato. Tubarão, o que acontece é o seguinte, se tirar uma foto do... Deixa pra lá. Deixa pra lá, cara, deixa pra lá. Milhões de Vascaínos, Jorginho, excelente pergunta.
Albina Almeida, Borges, o outro candidato disse em uma live que o novo São Januário teria capacidade para 55 mil. Como dá para fazer naquele espaço? Só se colocar um em cima do outro. Não vai ter o gabarito para isso, não vai ter licença. É isso. O problema é esse. A Araújo. Nos últimos 20 anos, essa política só existiu no Vasco. Ninguém presta. Esse Salgado, o pior de todos. Então, você está vendo o que ele colocou aí? Nos últimos 20 anos, a eleição online foi na última eleição. Então, como é que as pessoas rotulam a eleição online? Na verdade, o processo não é o problema. O problema são as pessoas que são envolvidas. Pô. Agora, no momento em que a gente sempre tem uma análise de outro lado, achando que aquela pessoa vai garfar, vai fraudar uma eleição, a gente vai ter sempre uma eleição fraudada. É isso. Enquanto a gente não tiver como garantir, e isso eu estou esperando o Vasco dar uma resposta amanhã, a lisura do processo eleitoral para que o sócio aceite o resultado da eleição, a gente vai continuar aí nessa situação de M. Edmilson Lopes, como pode uma pessoa que sabe não ter nenhuma chance de ganhar a eleição, assim como sabe que o voto de seus eleitores podem fazer falta para o candidato que tem real chance nessa luta contra a caterva? Ego, já foi explicado, já foi dito. Edmilson, se você não quer entender, o que a gente pode fazer? Edmilson, eu queria entender de você, então, já o seguinte. Não, deixa eu falar com o Edmilson aí, Veríssimo. Vai lá. Num colégio de 6.209 votos, 6.209 eleitores, onde vocês dizem aí que vocês têm mais de 2.500 eleitores já confirmados, qual é a preocupação de vocês em vencer a eleição? Eu não estou entendendo qual é a preocupação de vocês em ser o vencedor da eleição, ou vocês querem muito a minha presença na chapa de vocês. Porque não tem inteligência, não tem lógica que as pessoas falam, a não ser que vocês estejam muito mal na intenção de voto. É verdade. Né? E entenda, esse tipo de postura só afasta as pessoas, não aproxima, não. Jorginho, ele está lendo de onde? Francisco Locking. Grande Locking, lá de Orlando. Não, é da Califórnia. Califórnia? Califórnia. Não, ele fica em Orlando, não é não? O Locking é em Orlando. Não, Califórnia lá. Acho que era Flórida. Grande Veríssimo, meus parabéns. Um forte abraço ao Carvas Borges, o amigo que não lembra o nome. Califórnia, US. É o Fabrício Roriz. Tá? Obrigado, Francisco. Irivelton Tubarão. Eu sou o Vascaíno, milhões. Tá bom. Zé Henrique Rocha. Eu não confio em eleição online e espero que a oposição consiga realizar de forma presencial. Entendo e respeito a situação dos off-rios, mas não confio nessa caterva. Edmilson Lopes, eu tenho minhas dúvidas. Javali. Olha, Javali, até agora a gente levou na boa. Agora, ele é do seu programa aí, o Carlos. Dá um ban nele, porque já está se excedendo. Ninguém aqui falou que você estava agredindo, que te agrediu. Então, chegou, agora foi o teu limite, não sabe se comportar. Bye, bye. Luciano Marcelo, há muitos anos é um clube com uma solvência financeira. Qual a fórmula na sua gestão para recuperar o clube? No caso, Luciano, o Vasco já estava com as suas dívidas equalizadas, né? Equacionadas no RCE, né? O Vasco ele foi vendido para essa SAF praticamente um ano já com as suas dívidas sendo pagas mensalmente através do RCE. Se a gente analisar a receita que entrou, mesmo que adiantamento, nesse período de 23 do Vasco, isso mostra que o Vasco teria solução, não teria nada de solvência. Mas não sou eu que estou dizendo não. Quem pode falar isso, caso as pessoas tenham interesse, é ver a entrevista do Zeca Bulhões, que é o ex-vice-presidente jurídico do Vasco na gestão atual, e que disse bem claramente que o Vasco não tinha necessidade de ser vendido. É isso. É isso aí. Milhões de vascaínos, na sua treta com o Erivelton. Guilherme Scaramuzzi. Boa noite. Gostaria de destacar que vi no site os projetos do candidato, Marcelo Borges. Indicação do Dr. Carvas ontem e achei muito bom. Show. Muito obrigado. Guilherme. Albina Almeida. Sou Borges, porque só ele tem pulso para encarar aquela corja que se instalou no Vasco. Obrigado, Albina. Tamo Edson junto. Souza.
Uma coisa é certa, se a oposição não se unir, não vão tirar os golpistas da presidência. Os interesses falam mais alto, com todo respeito, Marcelo Borges. Você não vai ganhar essa eleição. Obrigado pela consideração, Elson. Marcelo Borges, você sabe que o Leven tem projeto para o sócio torcedor. Mais um que não sabe o que é essa eleição. A eleição é para Clube de Regatas Vasco da Gama. O sócio torcedor é da SAF 777. Então, você vai eleger o Leven para isso? Ótimo. Então está muito claro aí, né? Ô, Márcio, tanto que se você chegar, a verba do sócio torcedor vai toda para a SAF. Nada vai para a SAF. É 100% SAF. E todos os direitos do sócio estatutário, principalmente em relação a material esportivo, 89%. Vai tudo para a SAF, não vai para o Vasco Associativo. Então, exatamente. É isso. Alex Santos, Marcelo, conforme você afirma que o seu projeto é bem distinto do Somamos, cita alguns exemplos dessa distinção para os eleitores entenderem melhor essa diferença. Boa pergunta. Bom, primeiro é o seguinte, Alex. O projeto Somamos ele é baseado na entrada de um capital muito alto, para que ele funcione. Esse capital muito alto, ele era resguardado através da calção do próprio futebol, do Vasco da Gama. Esse futebol hoje já não pertence mais a gente. Então a gente vai fazer o que para garantir o projeto Somamos, que era... Eu não vejo o projeto Somamos novo, tá? Mas eu vou falar em cima do que eu conheci. Através dos outros 20% que faltam vender, é isso que vai ser a garantia do projeto Somamos novo para a entrada do projeto Somamos, é isso? Não. No nosso caso, a gente tem a ideia, através do Instituto Vasco da Gama, de financiar a compra de sócios, de títulos para os sócios estatutários do primeiro ano, mais 35 mil. A gente quer recuperar aí 4 mil títulos que, a princípio, a gente entendeu que não houve justificativa para eles terem sido cancelados, terem sido excluídos, extintos, né? E a gente pretende chegar a 150 mil sócios ao longo dos 3 anos. Com isso, a gente passa a ter aí um fluxo de luvas em torno de 400 milhões de reais, a gente pode fazer o cálculo direito depois, e a gente passaria a ter em torno de 8 a 10 milhões de fluxo só de sócios mensalmente. Fora as outras atividades, né? Fora fundos de investimento, fora patrocínios, fora o IVG-MED, né? O IVG-MED, que seria o nosso plano de saúde, assistência de saúde nacional também, fora o aumento dos sócios proprietários quando a gente vai ter 6 sedes do Vasco espalhadas no Brasil. É isso. Por isso que ele é totalmente distinto. O nosso projeto, ele é voltado para o sócio, voltado para o clube associativo, para o sócio estatutário. É bem claro. Você vê a confusão que teve o outro amigo aí que falou do sócio torcedor, ou seja, não tem noção do que está sendo falado, do que está acontecendo no processo político do Vasco, infelizmente, né? Mas é isso. Se você acessar o endereço que está aí, o Alex, você vai conseguir ver ali os pontos que a gente defende do nosso projeto Vasco da Gente. Tá bom? Obrigado aí pela pergunta, irmão. Marcelo André Gonçalves, Marcelo, só o poder e não completou. Francisco Carlos, o Vasco é tão ceboso que fez o Borges ser inimigo do Leven, meu Deus. Não, o Borges não é inimigo do Leven. Não sou inimigo do Leven. Vocês estão equivocados demais em relação a isso. Não sou inimigo do Leven, não. Mauro Magliano, Marcelo é o único candidato que fala com naturalidade do que pensa para o futuro da instituição. Está claro. José Vascudo, Marcelo, fiquei sabendo que o Leven e o Euriquinho levou uma proposta para ter uma unificação. Você está ciente disso? Unificação de quê? Para nós não chegou nada. Não, mas o que seria unificação? Eu não sei. Das candidaturas, provavelmente. Aí é foda. Mauro Vila Real. Você quer dizer que o Leven não quer o bem do Vasco? Só é você que é o bonzinho? Você mesmo diz usar muitas coisas do projeto Somamos. Essa arrogância da oposição vai dar a vitória para golpistas. Mauro, obrigado pela sua audiência, irmão, mas você já tem um conceito formado, então não estou aqui para mudar a sua opinião. Tá? Saudações aí. Araújo, decepcionado com essa política suja do Vasco. Hoje tenho minhas dúvidas de tudo esse salgado pior de todos. Márcio André Gonçalves.
O Levin também vai defender o clube. Sua opinião, respeito. Pode procurar, inclusive, o site dele lá e fazer a propaganda dele. Não há problema. É a mesma pergunta, eu já respondi essa pergunta. Aqui já foi, né? Do Luciano Albuquerque. Já foi, repetido. Coração Cruz Maltino, boa noite. Sou um vascaíno já bastante machucado devido a diversas promessas, na qual nunca são cumpridas. É só sentar na cadeira que começa, não é bem assim, blá, blá, blá. Mesma coisa sempre. No caso, Coração Cruz Maltino, a gente escreveu um projeto que é muito pé no chão, né? Eu não coloquei no projeto nada ali que não seja factível de ser feito. Nada. Tudo ali é possível de ser feito. André Siqueira, verdade, Marcelo Borges, R10 Score não nos representa. Além dos esportes olímpicos, algo a mais no seu projeto? Sim, tem. Não, tem. A parte do Instituto Vasco da Gama, que é a parte muito interessante nossa, a gente pensa, inclusive, na parte de bem-estar social dos sócios mais idosos. Então, através do Instituto, a gente pensa em fazer como existe fora do país, né, fora do Brasil, principalmente Portugal, no interior de Portugal, onde você tem ali um núcleo de cuidado com os sócios mais idosos do Vasco da Gama. Essa é a nossa proposta. Um trabalho de fisioterapia, um trabalho de educação física, um trabalho de psicologia, um trabalho de educação física, né, fisioterapia e tal, para que os sócios nossos mais idosos tenham mais qualidade de vida e que as famílias dos sócios, que também são sócios nossos, passam a ter um pouco mais de tranquilidade, pois a maioria dos acidentes domésticos, por exemplo, como se diz, né, doméstico em casa. Né? Então, a gente tem uma proposta social do Vasco também, nesse sentido voltado aos sócios. Tá? Dedé Vascaíno, a verdade que na chapa do Pedrinho tem alguém envolvido no judiciário? O vice. O vice. José Carlos Elis. Levem a única solução no momento. Se ele acha isso, levem. A galera perde um tempo assistindo nossa live, né? Cara, no Conversa era a mesma coisa. Lá no Conversa pela audiência. Mesma coisa. Eu quero saber se essa galera vota. Cara, ontem, só fazer uma parte rapidinha aqui. Ontem, o Leve estava fazendo a live dele, né? Tinha um cara que estava assistindo a live dele no meu canal ao mesmo tempo. Falava lá e falava aqui, falava lá. Cara, mesma coisa. Aí já estou acostumado. Bom, tá aí a opinião do Elison Souza. A opinião do Marcos André Gonçalves, do Passo Popular. Só um minutinho, Veríssimo. Elison, eu não tive desentendimento nenhum, cara. De onde vocês estão tirando isso? Como o Veríssimo falou e bem falado, não sou eu que ofendo, não sou eu que difamo, não sou eu que me meto na vida dos outros. Né? Ao contrário do que a gente tem sofrido de agressão, de ameaça. Né? E não vai ter, esquece que não vai ter o nosso apoio, principalmente pela condução que eles mesmos tomaram. É simples isso. Aí o Ricardo Brito, Marcelo, caso vença essa eleição, sugiro como vascaíno que convide o Levin para fazer parte de sua gestão, porque, na minha opinião, são os mais preparados e mais capacitados para... Muito obrigado, Ricardo. Obrigado. Júlio Mendes, vocês não pensam no Vasco? Opinião sua, né? A gente pode pensar que você que ignora muito de Vasco. Não, eu penso no Clube de Regatas Vasco da Gama, eu não penso na Vasco Safra Merro, não. Felipe Souza, li muitos comentários com o termo ego. Acho muito engraçado. Freud explica. Boa, Felipe. Guilherme Scaramuzzi. Boa noite. Gostaria de destacar... Já foi. Já foi, né? Eu tenho uns que ficam vendo dobrado por conta por conta de estar na minha live e aqui também, quando bate dobrado. O Dedé faz uma exortação para parar de insistir nesse assunto e vamos falar de Vasco. Eu também perfeito, acho Dedé, perfeito. Mauro Magliano... Como aqui a gente responde a tudo, a gente não faz da pergunta, né? Aí outra coisa, quem responde a tudo não é só superchat não, tá? Detalhe, aqui a gente não tem superchat, não está monetizado, a gente não ganha um tostão com a live, tá? Fica bem claro isso. Mauro Magliano, a orientação, tá, da campanha do Marcelo desde sempre foi ser positiva, sou testemunha. Exato. Francisco Carlos, acho que com essa briga não vai dar em nada. Luiz Brito, legal, Veríssimo, você respeitar o candidato Levin, e o Levin provavelmente tem muito respeito por vocês. Na última eleição.
Fabrício Roriz, lembrando para deixar o like. Vamos sentar o dedo aí e deixar o like. Esse cara é muito gente boa, hein? Gente boa pra caramba. Esse é gente boa. Carlos Alexandre, boa noite. Infelizmente, a situação está morrendo de rir com essa briga de egos. A situação vai se unir outra vez. E, infelizmente, vai ganhar de novo e vai acabar com o que nos resta. Cara, eu acho engraçado isso. Todo mundo fala em derrota. Cara, o Carlos, é o seguinte, irmão. Vocês, principalmente a galera lá do Leve, fica falando da gente tá, o tempo todo. Já notou que a gente não fala deles? A gente só fala quando vocês provocam. Já notou isso? E outra coisa, se vocês acham que a gente é tão insignificante, por que vocês estão preocupados com a gente, irmão? Exatamente. Não tem, mano. Cara, o Dedé faz uma coisa sensacional. Gente, a live é dos projetos da gestão do Marcelo. O Leven tem live dele. Poxa, depois pergunta para ele e dá as cartas. Vai lá, pergunta lá, irmão. Esse ponto é interessante, Dedé. Eu vou te dar uma informação. O único fundo do Somamos nos procurou, na verdade, é até um amigo nosso que é responsável por ele. E a nossa abordagem com ele foi justamente de não pegar dinheiro do fundo, porque eu não quero endividar o clube, pelo contrário. O que eu pedi a ele era a possibilidade, por exemplo, dele ser o fundo do Banco Digital, para financiar o título proprietário para todos os sócios estatutários. Porque a compra do título estatutário é o que vai comprar as sedes do Instituto Vasco da Gama, que vai ser espalhado no Brasil. E com isso a gente vai aumentar a quantidade de sócios, porque o Vasco vai estar perto dos sócios, dos torcedores do Vasco da Gama. Foi até interessante você falar nesse sentido das cartas, porque a gente tem, do que eu conheci, tinha uma apenas, tá? E esse fundo nos procurou oferecendo esse fundo para que a gente faça o Vasco da gente. E no caso, a gente não quer dinheiro emprestado. Todos os que procuraram a conversa foi a mesma. A gente teve 2 clubes de futebol querendo comprar a SAF, não estou revendendo o Vasco, procure outro candidato. Mas a gente aceita quem vai ser a retaguarda do nosso banco digital, na melhor condição que seja para o Vasco Associativo. Esse fundo, essa carta do Leven aceitou participar desse projeto como a retaguarda que financie o título do sócio proprietário do nosso projeto. É isso. Você vê que também tem uma diferença conceitual, né? A gente quer andar com os nossos pés. A gente não quer pegar emprestado e entregar o que a gente tem de patrimônio como garantia. Que a gente... Exato. Bom, já estamos com 1h30 de live. Então eu vou pedir desculpa aos outros que estão aqui querendo fazer perguntas. Falta muita pergunta, ou Veríssimo? Bastante. Aí não dá. A gente vai sair daqui meia-noite. Vamos depois tentar responder isso. Um aviso: a partir desta semana teremos live terça e quinta, mesmo horário, 20h30. Tá? Essa quinta tem jogo, né? Essa quinta tem jogo, né? Então vamos tentar fazer depois. Um minutinho aí. Ô, Carvas, toca aí um instante. Tá bom, vamos lá. Vamos ver aqui. Então é o seguinte, a campanha, a live serão 2 vezes por semana, até mesmo para ter chance das pessoas que não conseguiram fazer as perguntas ter a resposta do Marcelo Borges. Lá no Conversa Entre Vascaínos, também, muitas perguntas que vocês fazem para mim, algumas eu sei responder, e a maioria delas eu sei responder, mas vou tentar também ver se eu consigo, com a agenda do Borges, marcar também um dia lá no Conversa, para a gente manter mais 1h30, mais ou menos 1h30, 1h45 também de live lá no Conversa para vocês. Prazer, irmão. Entendeu? A gente vai ver se a gente consegue, a gente vai acertar isso direitinho. Ou também pode ser até a possibilidade de eu fazer por rádio, por telefone, lá na Rádio Tropical no sábado que vem. Vou tentar ver se é um dia certinho com o Borges, ou no local, ou em loco, ou lá por telefone. Mas a gente vai tentar fazer isso tudo direitinho para vocês também terem mais possibilidade de fazer as perguntas e ouvir as respostas do Marcelo Borges. Porque, realmente, tem muitas pessoas que fazem as perguntas em cima de muita coisa, posso garantir para vocês, tem muita fake news rodando.
muita fake news rodando, muita coisa falando um montão de besteira, e a maioria são pessoas que querem simplesmente colocar Marcelo Borges para escanteio como se o Marcelo Borges fosse alguém que quer o mal do Vasco. Não, pelo contrário, a gente quer. Nosso pensamento de Vasco é diferente. Nosso pensamento é para o Vasco, para o associativo, para a instituição. A instituição é que a gente tem que se preocupar. Hoje o futebol está com uma SAF, está com uma empresa. E o associativo tem 30% dessa empresa. Então, o Vasco tem por obrigação cobrar. Só isso. Entendeu? Verificar e cobrar. E o Borges o Borges pensa no associativo. Essa história de sócio-torcedor, o sócio-torcedor hoje não traz um centavo para o associativo. Nem um centavo. Nada. Não traz nada para o associativo. Entendeu? Então, tem muita coisa que as pessoas vão falando. Estádio para 55 mil, 60 mil pessoas. Calcula pelo menos a desapropriação das casas em volta que vão ter que ser feitas em razão de toda a estrutura, a infraestrutura que tem que ser feita. As pessoas acham que às vezes tem que... Crefisa, tudo isso. Galera, menos. Vai lá, Vinícius. Tá mudo. Marcelo, responde ao Aquiles, última pergunta. Marcelo Borges, no domingo, 2 candidatos foram na Barreira. Queria saber se eles vão fazer o que você vai fazer em benefício para a Barreira. Eu acho que não, né? Porque, no caso, a nossa candidatura é a única candidatura realmente plural, é a única candidatura realmente que eu gosto da gente, né? A gente não vai na associação de moradores fazer algum tipo de ação, algum tipo de aproximação somente no período eleitoral, né? A gente tem algumas ações que a gente participa já ao longo do ano em ajuda à Barreira do Vasco, né? Isso com outros grupos, inclusive, de vascaínos, né? Não é só a gente. Mas a gente colocou no nosso conselho 5 representantes conselheiros da Barreira do Vasco do Tuiuti. Isso, de fato, para mim, é inclusão. Assim como a gente defende a inclusão de 5 pessoas das torcidas organizadas, assim como a gente tem 10 pessoas das casas portuguesas, assim como a gente tem 10 pessoas que são ex-atletas, assim como a gente tem 18 conselheiros off-Rio, assim como a gente tem 4 off-Brasil, a gente tem 5 da Barreira do Vasco do Tuiuti. Sabe por quê? Porque a gente não tem que ter o contato, o convívio com a Barreira do Vasco somente quando dá algum tipo de problema, como eu fiquei várias vezes na Câmara de Vereadores, inclusive na audiência pública, para cortar certos oportunismos políticos, né? No caso, a gente faz a defesa da inclusão da Barreira do Vasco dentro do Conselho do Vasco da Gama. Esse papo de que a Barreira é Vasco e o Vasco é Barreira, então que coloque representantes da Barreira também, em todas as outras chapas, que coloque representantes da Barreira também nos seus conselhos. Não é só a camisa bonitinha, não. Que dê voz para esse pessoal falar com legitimidade dentro do Conselho do Vasco. Que a gente faz isso. Isso, inclusive, eu publiquei sobre isso. Né? Obrigado, Aquiles, pela pergunta. É uma excelente pergunta sua. Obrigado. E só responder um rapaz aqui, rapidinho, esse Batista, já está dizendo de onde ele é, né? O que ele torce, e qual é o posicionamento dele. Ele fala que eu falava em 55 mil no estádio, mudei de opinião. O Batista, naquela época se falava até em 60, 50, 55 mil. Eu sempre falei o seguinte, para 55 mil, você tem que fazer uma infraestrutura muito grande. Sempre falei isso. Eu não sou nenhum irresponsável de chegar e falar que você vai colocar um estádio de 55 mil com aquele entorno. Nunca falei isso. Cabe 55 mil? Pode até caber. Você vai ter que ter alargamento de rua, preparar toda a infraestrutura viária, infraestrutura de água e esgoto, infraestrutura da parte de energia elétrica, para não acontecer o que aconteceu no Engenhão esses dias. Então não é tão simples você chegar a falar 55 mil, 60 mil, entre 45 e 50, você até pode ter acima de 50 mil, você vai ter que ter uma modificação muito grande no entorno de São Januário, que não sei se alguém vai querer pegar esse abacaxi político que tem lá, entendeu?
Não, mas eu posso ter mudado de opinião, qual o problema de ter mudado de opinião? Qual é o problema? Ué, eu antes gostava de azul, agora gosto de preto, e aí, qual é o problema? Bom, vamos lá. Vamos começar o boa noite para o encerramento com o Fabrício Foriz, o nosso Vasco da Gente de Brasília. Deixar uma boa noite. É bom ver essa diversidade de perguntas que a gente teve aqui no chat hoje, porque dá a oportunidade do Marcelo esclarecer exatamente a que ele é candidato. Ele é candidato a presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Né? Então, o que realmente importa para ele e para nós que o apoiamos, mas quando eu digo ele, é porque ele está capitaneando esse grupo. Né? Ele que está tocando os direcionamentos daquilo que a gente entendeu ser o melhor projeto para o Vasco, Clube de Regatas, Vasco da Gama. As pessoas precisam parar um pouco e analisar as verdades que estão sendo expostas, né? Não é uma grande empresa que está vindo para cá para o futebol do Vasco. Não é um projeto, um devaneio disso, daquilo. Não, é uma situação para constituir e restituir aquilo que o Vasco da Gama é de verdade, que é o Vasco da gente. Então, assim, eu tenho muito prazer em estar aqui e dar esse suporte ao Marcelo, voluntariamente, se registre isso, né? Porque eu entendo isso e analisando isso, o que era melhor para o Vasco. E as pessoas precisam parar um pouco para analisar isso, né? Os projetos reais que a gente tem para o Vasco. Projeto tem, qualquer um pode fazer, qualquer PowerPoint aceita. Mas tem que ver quem conhece lá dentro, quem sabe que está lá dentro e que nunca se recusou a estar lá dentro. Mesmo quando teve oportunidade, nunca se recusou de estar lá dentro. Então, por isso também eu estou aqui apoiando o Marcelo Borges. Uma boa noite, pessoal do chat. Boa noite, Veríssimo. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Carvas. Obrigado, pessoal aí do chat. E, Marcelo, muito obrigado por me aceitar nessa sua empreitada. Um forte abraço. Saudações vascaínas da capital federal. Valeu, Fabrício. E Alexandre Carvas, seu boa noite. Bem, boa noite. Boa noite a todos. Uma boa live, bons esclarecimentos. A gente conseguiu, pelo menos, responder algumas perguntas. Uma galera aí que até que não conhecia o Marcelo Borges, que tem uns aqui que vieram lá do Conversa. Então, para mim, foi uma live bem produtiva. Amanhã lá no Conversa entre Vascaínos, vamos ter de novo o Mauro Bremer. Ele esteve lá ontem, vai voltar amanhã. Quinta-feira não farei live, que provavelmente eu estarei de viagem a trabalho. E vamos ver o bicho como é que vai ser isso. Mas sexta-feira estaremos de volta. E provavelmente, eu estou prometendo isso já há um tempo, mas está complicado cumprir. Mas vou tentar cumprir dessa vez a volta do Proibidão na sexta-feira aqui. Época de eleição vai ser uma beleza, entendeu? É lá onde o filho chora e a mãe não vê, irmão, e a coisa é complicada. Mas vou tentar fazer a volta do Proibidão agora na sexta-feira e vamos que vamos e vamos ver o bicho que vai dar. Valeu, rapaziada, um abraço, saudações vascaínas. Valeu, Carvas. Agora ao nosso candidato à presidência do Clube de Regatas Vasco da Gama, Marcelo Borges, seu boa noite. Bom, Veríssimo, boa noite. Boa noite, Carlos, Fabrício, boa noite. Boa noite a todos que nos assistiram aí e os que vão nos assistir. Gente, lamento aí não agradar a todos, procurei responder a todos e uma campanha muito puxada. Amanhã é outro dia de campanha e vamos para cima. Temos aí um pleito para vencer, não vai ser tão simples assim. A gente sabe que não vai ser tão simples assim. E, cara, mantendo, né, Veríssimo, mantendo a campanha propositiva, né, Fabrício, mantendo o alto nível, sem ofender, depreciar, nem difamar ninguém. Eu não entendo por que a gente incomoda tanto aí essas candidaturas, né? E é isso. Vamos em frente, vai dar tudo certo. Saudações vascaínas a todos. Fiquem com Deus. Um abraço. Isso aí.
Agora, no meu boa noite, não vai dar para ter a live de quinta, porque vai ter o jogo do Vasco. Talvez sem a presença do Marcelo, sem a presença do Carlos, mas com o Fabrício, com o Mauro Bremer, que está lá em Santa Catarina, a gente pode fazer um pós-jogo, tá? É provável que isso aconteça. Vamos ver. E dizer a todos que estamos aqui sempre para esclarecer aquilo que quiserem saber de dúvidas do candidato Marcelo Borges, do grupo Vasco da Gente. A eleição é para presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. A eleição não é para presidente da SAF. Tem 2 candidatos que querem ser presidente da SAF e um que quer ser um auxiliar da SAF. Então, a gente respeita o posicionamento, eles querem isso, tudo bem. Só que essa não é a nossa proposição. A nossa proposição é abertura do contrato, transparência, honestidade, para com o sócio ele saber o que foi feito do Vasco e como foi feito do Vasco. Abrir o contrato, está tudo legal, está tudo bonitinho, nós seremos sócios da 777, 30% do Vasco. E, portanto, nós vamos trabalhar juntos para que o time seja cada vez melhor, para que o futebol fique cada vez melhor. Mas também teremos o cuidado de proteger a instituição Clube de Regatas Vasco da Gama, que tem outros esportes para disputar. Embora a galera de hoje, eu só quero saber de futebol, o resto que se dane, é engraçado. No nosso rival, o futebol está bem e o resto que se dane está indo muito bem também. Então dá para ir tudo bem. Desde que tenha um plano, como o Marcelo tem, de projetos incentivados, sem tirar dinheiro do futebol para botar nos outros esportes e assim vai. Essa é a nossa meta, é o nosso gol para esse objetivo. Estamos nas últimas tratativas aí para saber como é que vai ser a eleição, como é que não vai ser. O Marcelo já esclareceu o que ele pretende fazer, o que ele vai fazer, como vai fazer. E nós estamos aqui para esclarecer o sócio. Vem aqui, se esclareça, vá no www.vascodagente.com.br, veja os planos, estão explicados de maneira didática, bem simples, para quem quiser. Né? Estamos com a intenção de recuperar o Clube de Regatas Vasco da Gama, que foi vendido a baixo preço por meia dúzia de traidores, sendo que tem principalmente 2 candidatos representando esses traidores. Muito boa noite para vocês, um grande abraço.